Fala, fiel. Boa tarde aí. Daqui a pouco tem Corinthians e Inter. E vamos aqui para mais um vídeo. Daqui a pouco a gente tá de volta. Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link aí do canal, do vídeo se você gostou. Isso ajuda demais. Quem cair de paraquedas aqui, deixa o like aí pelo menos, hein, gente? Dá uma força aí. Em busca de 2.000 Jogo que inscritos, né? tem Bora pro essa vídeo. dificuldade, essa diferença, digamos, entre os dois oponentes, né? De um lado, o Corinthians que está pressionado para sair do Z4, já que o Fluminense venceu, e vai receber esse Internacional que vem numa sequência boa de vitórias em Itaquera diante da torcida, e Ramon Dias com desfalques importantes. O Plácido Bercy foi às ruas para saber qual a escalação para o torcedor do Corinthians ideal para o jogo dessa noite. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! O técnico Ramon Dias tem dito que no Brasileirão o Corinthians usa o time principal. Mas qual seria esse time? A gente veio aqui no Parque São Jorge e encontramos corintiano de tudo que é tipo. Eu sou o único polonês corintiano, eu acredito. Você é corintiano? Roxo é mais claro, eu sou sangue pisado que é mais escuro. É muito corintiano. Sou muito corintiano. Where are you from? Your city? Eu venho da Polônia, de uma cidade chamada Suwałki, uma cidade muito pequena, super perto da fronteira com a Rússia. Eu sou o pai do William. William? É, sério. Tô brincando. É isso aí. O Severino é pai do ex-atacante da seleção que foi revelado pelo Corinthians e passou novamente pelo clube em 2022. Mas a matéria é sobre 2024. E aí, pai do William, qual é o time titular corintiano? Titular? Então, aí eu tenho o meu time titular, o treinador tem o time titular dele e a torcida tem outro titular. Hugo Souza, com certeza, no gol. O lateral pode ser o Mateuzinho. André Ramalho e o outro branquinho lá, nenhum dos. Gustavo Henrique? Gustavo Henrique. Na esquerda, o Bidon, também tá. O Bidu, o Matheus Bidu tá bem. Tem que entrar com o Carrillo, com o Martinez. Acho que meio campo ainda dá pra colocar o Garro e o Coronado junto. No ataque, o Alberto e o Romero. Que hoje é Romero mais 10, né? Para os corintianos que o GE entrevistou, essa é a espinha dorsal do time. Uma má notícia, Romero tá suspenso. Aí complica um pouquinho, né? Chegou então a hora do Memphis Depay começar jogando? Eu acredito que o Memphis vai ser o titular aí do ataque, junto com o Yuri Alberto, né? Sorte, o Zig juntou a galera e mandou um Vai Corinthians todo diferentão, em polonês. A grande questão, a grande interrogação hoje da escalação do Corinthians, sem dúvida, é o Memphis. Se terá a primeira chance como titular ou se começa como opção do banco de reservas. Vale lembrar, não jogou no meio de semana porque não está regularizado, não tem condições de disputar a Copa do Brasil, então teve a semana completa aí de preparação. Ainda não disputou uma partida inteira, vem entrando no decorrer dos jogos. E há essa expectativa. Hoje o Romero cumpre suspensão, é um dos desfalques, então, no Ramon Dias. Você acha, Rê, começa jogando ou talvez o Ramon continue dando mais minutos ao Memphis aos poucos? Olha, se eu fosse o Ramon Dias, eu Técnica começaria. Renata Mendonça. Eu acho que é uma oportunidade. Eu acho que você está na sua casa, né? É uma atmosfera para um jogador. Você não contrata um jogador como o Memphis para ser banco, né? Ele é o tipo do jogador que chega para ter impacto. E é claro que você tem que ter cautela, você tem que encaixar no seu time. O Corinthians está na zona de rebaixamento. Mas ele também vem de uma sequência importante. Apesar da derrota para o Flamengo na Copa do Brasil, é um time que nos últimos 6 jogos conseguiu tá invicto nos últimos 5 de 6, né? Então, acho que tem uma sequência boa e é um momento em que você tem ainda a desculpa, entre aspas, né, do Romero, que, diga-se de passagem, é o artilheiro da Arena, né? Então, é um jogador que costuma fazer muitos gols, inclusive na Arena, principalmente. Já que você não tem o Romero, eu acho que é uma oportunidade para você colocar o Memphis num ambiente propício em que você tá com a sua torcida a favor. E eu acho que, às vezes, a gente tem assim, não, mas vai começar, melhor entrar depois. Mas e se tá perdendo de 1-0? Aí você vai colocar o cara para correr atrás. Entendeu? Então, eu acho que é melhor já começar, entendeu? E aí você vê, faz o Memphis sentir esse clima, porque
é uma torcida que faz muita festa, né? Que vai realmente fazer uma diferença nessa atmosfera no começo. Você já entra quente no jogo e aí, se não for funcionando, você tem as opções de troca ao longo da partida. Mas se eu fosse o Ramon, eu começaria com ele titular. E lembrando, o Corinthians também não tem o Fagner e o André Ramalho, os dois cumprem suspensão nessa rodada. Agora, e tem a data FIFA na sequência, né? Não joga a Copa do Brasil, já na próxima semana, até porque, como a CBF atendeu o pedido do Flamengo, o jogo só vai ser no dia 20, então vai ter um tempo maior até essa decisão. Hoje, mesmo que tivesse outra semifinal na semana que vem, Coutinho, já não dá para pensar em poupar pelo Z4. Mas com a possibilidade da data FIFA, é força máxima, né? Tanto é que no jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, o contrário foi feito, né? Os jogadores, e o Roberto começou no banco. Vários jogadores que são titulares ali, que tem sequência na equipe, acabaram não iniciando. E é aquilo, né? O Corinthians, ele tá vivo na Copa do Brasil, ele tá vivo na Sul-Americana, ele melhorou de fato. Mas o que importa é se livrar do Campeonato Brasileiro, se livrar no Campeonato Brasileiro. Não interessa ser campeão da Copa do Brasil ou da Sul-Americana, ou até das duas, e disputar a Série B do Brasileirão no ano que vem. Seria algo assim, uma coisa muito traumática para as finanças do clube nesse momento em que o Corinthians tenta, né? Ou pelo menos diz que tenta se recuperar nesse sentido financeiramente falando. Eu acho que o Memphis tem que jogar, tô com a Renata, assim, a não ser que ele não possa jogar pelo menos 45 minutos. Que aí a minutagem dele tem aumentado. Né? Eu acho até que ele, nos outros jogos antes do São Paulo, ele tinha mostrado mais do que ele mostrou contra o São Paulo. Sim. Mas aí também era um jogo em que o Corinthians tinha dois a menos quando ele entrou, gente. Então, assim, não dá pra gente avaliar um jogador nesse sentido, nesse aspecto. Mas eu acho que ele tem que começar jogando até pra... Acho que ele vai ganhar mais confiança, ele vai se sentir mais dentro do clube, né? Mais adaptado. Qualidade ele tem de sobra e isso pode minimizar ali a questão física, na minha opinião. A gente deve ter o Mateuzinho entrando naturalmente na lateral direita. No meio-campo, né? A gente imagina os dois volantes titulares sendo, nesse momento, o Martínez e o Bidon. Mas tem aí uma disputa de posição, talvez, com o Carrídio, que vai ganhando minutos. Chegou junto tem jogado muito bem. O Memphis, né? Jogador de seleção peruana, vai ganhando mais minutos. E aí a dúvida é se joga com o Yuri Alberto e o Memphis Depay, ou se talvez repete a dupla Coronado e Rodrigo Garro, que na Copa do Brasil começaram a partida contra o Flamengo juntos. Naquele cenário, contra o Flamengo, não foi uma boa escolha do Ramon Dias. O Corinthians foi muito pressionado no primeiro tempo. Mas para um jogo contra o Internacional, faria sentido, porque tem que pensar nisso também, né? O Corinthians joga em casa, mas precisa de mais de um resultado. Hoje não pode pensar em empatar, hoje precisa pensar em vencer. É exatamente isso. E o Internacional também vem de uma sequência excelente, né? Invicta com o Roger Machado. Eu acho que o problema do Corinthians contra o Flamengo é que o Corinthians perdeu completamente o meio-campo, né? Sim. O Flamengo dominou, não deixou o Corinthians sair jogando. E toda vez que o Corinthians tinha a bola, o Flamengo estava em cima para roubar. Então, assim, o Corinthians não teve meio-campo nesse jogo. Ficou muito exposto do lado direito. Acho que o Fagner deixa muito espaço. Então, você tem que ter um esquema de cobertura para o Fagner. O Mateuzinho também é um jogador que avança bastante, mas tem um pouquinho mais de fôlego hoje em dia do que o Fagner. Então, assim, essas cenas, assim, foram recorrentes no jogo, né? Era o tempo inteiro perdendo a bola antes de chegar na intermediária. Então, o Corinthians estava acuado. Ele não tem nem como você dizer que funcionou ou não funcionou. O Garro foi a primeira grande chance do Corinthians, foi um chute do Garro de fora da área. Mas não dá nem para você avaliar o ataque se o time mal conseguia chegar ao campo ofensivo. E tem um detalhe aí, Renato, que é importante, que é o seguinte: o Inter, ele tem mostrado essa mesma característica que o Flamengo mostrou na quarta-feira. Intensidade, né? Sobe a marcação, fez isso com o São Paulo dentro do Morumbi, por exemplo. Sobe a marcação, rouba a bola, reage rápido no campo de ataque. É claro que a atmosfera vai ser diferente. A Neoquímica Arena não é o Maracanã. O torcedor do Corinthians vai apoiar como sempre faz. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Inter vai entrar em campo tentando impor esse estilo e o Corinthians vai ter que apresentar outras soluções para sair desse problema. O Corinthians é um campeonato lutando contra o rebaixamento nesse momento. Isso significa que o jogo não será apenas disputado dentro de campo. É um jogo que terá outras nuances, principalmente na parte psicológica dos atletas. Mesmo nessa situação, o Corinthians segue na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E agora conta com a maior contratação do futebol brasileiro nos últimos tempos. O lado positivo para o time paulista é o fator casa. Dos 28 pontos conquistados no campeonato, 22 foram como mandante. Mas para os colorados, jogar longe de casa também é bem bom, viu?
o time é o terceiro melhor visitante. Fase pode ser ruim, mas quando é boa, você vê esse espetáculo. Inter, que vem recuperando muito bem os seus jogadores. Como um Internacional fazendo um trabalho tão sólido como a gente vem fazendo nos últimos jogos e crescendo na competição. A rivalidade Corinthians e Inter não é à toa. Todo colorado vai lembrar de 2005... Não está em jogo apenas o título do Campeonato Brasileiro. Tem também o retrospecto dos confrontos. O Corinthians não vence Internacional desde 2020. São 8 jogos sem vencer. Muitos empates aconteceram, 2 vitórias do Internacional, mas o Corinthians não vence Internacional há 8 jogos. Isso aí também entra dentro de campo no fator psicológico dos atletas. Ei, não tem ninguém esquecendo de nada não? As coincidências, coloca aí na TV. Vai lembrar também de 2007. Naquela ocasião, o jogo também era fora de casa. O resultado foi 1-1 no Pacaembu. Mesmo com o empate, o Inter fez o Corinthians permanecer no Z4, contribuindo com o rebaixamento naquele ano. Para quem acredita em coincidências, bem que essa podia ter só uma pitadinha diferente, né? Que é um confronto muito difícil para o Corinthians em casa, né? Um adversário que é cascudo, que sabe jogar fora de casa, jogar numa atmosfera hostil. Ele está preparado para isso e vai ter essa característica de ser intenso na marcação, de pressionar a saída de bola, que o Corinthians já teve muita dificuldade com isso no Flamengo, no jogo contra o Flamengo. Então, acho que a gente tem um confronto bastante equilibrado aí para acompanhar e que para o Corinthians é o tudo ou nada, né? O Inter, ele está se aproximando do que era o objetivo inicial dele na temporada, que é, no mínimo, conseguir um G4. O Inter estava querendo brigar por título. Ainda está distante dessa briga, mas ele quer abocanhar uma vaga direta na Libertadores. O Corinthians está desesperado para sair da zona de rebaixamento. Então, assim, é um confronto de muitos elementos ali que vai ser bastante equilibrado. Importante lembrar da questão do Roger Machado, né, de ser um trabalho autoral dele, de como foi essa chegada do Roger no Internacional, porque a gente até, de certa forma, questionava, achava muito corajosa a escolha do Roger de largar o trabalho no Juventude, que vinha ganhando corpo também, vinha... Tinha acabado de eliminar o Internacional. Exatamente, na Copa do Brasil, vinha de uma campanha muito interessante no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil para assumir o Internacional, que naquele momento brigava contra o rebaixamento, ainda com todas as dificuldades que precisam ser lembradas dessa temporada das tragédias no Sul. E ele hoje consegue fazer esse Internacional vir de resultados muito bons, jogando muito bem, com uma proposta muito própria, né? E assim, se a gente volta no início da passagem dele no Inter, é um início que você olhava assim, caramba, será que vai dar certo? E aí no ídolo do rival, né? Ainda tinha esse ingrediente de ser o ídolo do Grêmio. Porque aí, por exemplo, se a gente fizer um paralelo, por exemplo, né? O Felipe Luiz acabou de assumir o Flamengo. Se o time tem uma sequência ruim, haverá uma paciência maior com ele por ele ser o ídolo do clube. Sim. No caso do Roger, é o contrário. Bom, é isso aí, moçada. Quem chegou aqui até o fim, obrigado por assistir aí ao vídeo. Deixa o like, ajuda demais. Isso aí é bom pra gente aqui, tá começando agora. Se inscreve se puder, se gostar. Deixa aí teu comentário, dá uma ajuda, dá tua opinião, até do canal mesmo, o que é que tu acha, o que é que a gente pode fazer para ficar legal. E a gente tem enquete aí, tá? Pra gente fazer aqui o palpite do torcedor, no caso o palpite do inscrito, né? E aí a gente tá esperando pelo menos 200, 300 votos para poder disponibilizar o WhatsApp pra galera poder mandar os vídeos aí pra gente botar antes de cada jogo. E aí a gente vamos aqui pra notícia, ó. Corinthians volta a se impor em Itaquera e tem Arena como aliado por alívio no Brasileirão. Timão soma 4 vitórias consecutivas na Neoquímica Arena e pega o embalado Inter para tentar sair da zona de rebaixamento. O Corinthians trata a sequência de 2 partidas na Neoquímica Arena como um ponto de virada na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A começar pelo duelo de hoje, né? Às 7 horas aí, contra o Internacional pela 29ª rodada. O Timão busca aumentar a melhor série do ano em Itaquera para aliviar a situação da tabela. Com a vitória por 3-0
sobre o Fortaleza pelas quartas de finais da Sul-Americana, o Corinthians embalou pela primeira vez na temporada 4 vitórias consecutivas, como mandante, né, em 2024. Na sequência positiva dentro de casa, 2 jogos pelo Brasileirão, 2-1 sobre o Flamengo, que abriu a série, e 3-0 sobre o Atlético Goianiense. O Timão ainda bateu o Juventude por 3-1 pela Copa do Brasil. E os resultados de agora superam as 3 vitórias seguidas obtidas em maio, diante do Argentino Júnior, que foi na Sul-Americana, o América de Natal, que foi na Copa do Brasil, e o Racing, na Sul-Americana, né? E serviram como resposta a um momento de crise caseira vivida sob o comando do técnico Ramon Dias, na época, né? Em maio, com o argentino no banco, o Corinthians ficou 5 partidas sem vencer diante do público em Itaquera, com 4 empates seguidos contra o Grêmio 2 vezes, Juventude e Red Bull Bragantino, e uma derrota, né, do Red Bull Bragantino na Sul-Americana, que foi para os pênaltis, né? A reviravolta de um mandante falho para o Vale do Corinthians, que se impõe em sua casa, ocorre no momento mais decisivo da temporada e às vésperas do encontro contra um dos principais times do Brasileirão no momento. O Internacional somou 8 partidas de invencibilidade e saiu do bolo que brigava da parte de baixo da tabela para mirar uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores. Colorado é o 7º com 45 pontos, 17 a mais que o Corinthians. Mas aqui é Corinthians, porra. Até o fim da temporada, o Timão terá mais 6 partidas na Neoquímica Arena, na conta para se livrar do rebaixamento. As vitórias diante do torcedor em Itaquera são fundamentais, a começar contra o embalado adversário do Rio Grande do Sul. Vai, Corinthians. Galera, até o próximo vídeo, até o pós-jogo, se Deus quiser.